Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu sou o professor Silvio Caminha e aqui eu quero mostrar para vocês alguns trabalhos que a gente apresenta na loja do concurseiro. Então, no caso aqui comigo, você vai ouvir, no caso, algumas explanações da Lei 8112 de 90. Nós vamos apresentar essa lei e essa lei é uma lei que constantemente cai em concursos públicos federais. Por quê? É a lei que rege a vida funcional do servidor público federal quando ele faz concurso para ser um estatutário. Então, esse servidor federal, ele vai ser ou do Executivo, ou do Legislativo, ou do Judiciário, ou do Ministério Público da União, ou do Tribunal de Contas da União. Toda a administração direta de todos os poderes, dos variados poderes e as demais instituições independentes vão ser regidas por essa lei na vida dos seus servidores públicos, portanto, os servidores públicos estatutários, aqueles que são, portanto, aí concursados ou comissionados, como você vai ver, e necessariamente têm prerrogativas, deveres e direitos, que nós vamos passar a conhecer um pouquinho mais agora. Então, veja bem, nós vamos aqui falar sobre o regime jurídico, o RJU, e que você já deve ter ouvido uma expressão muito corriqueira, o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União, o RJU da União. Por isso que você tem aí a expressão estatutário. Estatutário por quê? Porque a sua vida funcional vai ser regida por uma lei. E essa lei, a nível federal, é justamente a 8112/90. Portanto, aí. Então, primeiramente nós temos uma regra de introdução. O que é um regime jurídico? O regime jurídico, ele vai ser composto de um conjunto de princípios, regras referentes, portanto, aí, direitos, deveres e demais normas que regem a vida funcional. Então, aqui você vai encontrar numa legislação toda a prerrogativa, todo o direito, todo o dever do servidor público, mas em aspecto geral, porque existem as legislações específicas. Hoje é muito comum você também ouvir os famosos planos de cargos, carreiras e remuneração, o famoso PCCR. Então aí você tem as regras específicas, mas no RJU, na 8112, você tem, portanto, no caso, a regra geral. E todo servidor estatutário, ele vai ser pessoa física legalmente investida em cargo público. Então, o cargo público vai se caracterizar como um conjunto de atribuições e responsabilidades cometidas a um servidor. Os servidores estatutários ocuparão as suas atribuições e as exercerão dentro de um cargo público. Via de regra, são duas modalidades: os efetivos, aqueles que fazem concurso público, e os comissionados, os de livre nomeação e livre exoneração. Mas o cargo público, sempre criado por lei, denominação própria e vencimento pago pelos cofres públicos, necessariamente para provimento de caráter efetivo ou em comissão, como nós já vimos aqui. E repetindo, os efetivos, obrigatoriedade pós-Constituição de 88, necessariamente de ter passado através de concurso público, passado, aprovado, sobretudo, para que ele possa, no caso, esperar a sua nomeação. E o comissionado é aquele que vai ser convidado. É um convite, portanto, aí, para se tornar um servidor, que nós vamos detalhar um pouquinho mais. Então, veja bem, aí você vai ter
no caso aí, provimento. Existem várias formas de provimento dentro da 8112. O provimento vai ser basicamente preenchimento de cargo vago. Então você tem o artigo necessariamente 6º da lei que vai dizer que fará-se por ato de autoridade competente. E existem várias formas de provimento. Você tem basicamente aquela forma que também é conhecida como o provimento originário, que é a nomeação. A nomeação necessariamente no caso, vai ser a forma de provimento originário. Quando a nomeação for em caráter efetivo, o que vai acontecer? É preciso que esse cidadão tenha sido aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos, obrigatoriamente. E a nomeação vai, no caso, vai poder ser aplicada tanto no cargo isolado quanto no cargo da carreira. O cargo isolado é aquele cargo que não admite promoção. E os cargos da carreira, eles admitem a promoção, portanto aí. Então, vão ser estruturados os cargos em classes, em referências, porque hoje a promoção do servidor se dará por ato de progressão. O servidor continua no mesmo cargo e ele vai mudando de referência e mudando de classe. E isso vai fazer com que haja uma movimentação salarial. Ele permanece no mesmo cargo e aumenta o seu vencimento base. E você tem que a nomeação dar-se-á em comissão. O caso do cargo em comissão, como nós já vimos, é aquele que vai ser de livre nomeação e livre exoneração. Então é um convite. E aí você vai ter que, em regra, os comissionados exercem dentro da administração 3 funções. Eles serão os diretores, serão os assessores e serão os chefes. Aí tu poderia perguntar, Silvio, no caso aqui, o comissionado é aquele que eu já ouvi uma siglazinha, é aquele, no caso, vulgarmente chamado e comumente chamado de DAS também. Porque todo, no caso, DAS é um comissionado, mas nem todo comissionado é um DAS. Então você tem a sigla D de direção, A de assessoramento e o Szinho é de superior. Então, direção e assessoramento, via de regra, cuja escolaridade exigida seja o nível superior, via de regra, mas tem exceções. E a chefia é comissionado? É, mas é um DAS? Não. Chefia é o comissionado, portanto, que não é um DAS. Aí vamos adiante aqui, nesse caso. Outras formas de provimento. A promoção, como você já sabe, é o desenvolvimento. E nesse desenvolvimento, você vai ter hoje apenas a movimentação salarial. Você tem, no caso, uma progressão vertical na carreira. Não se muda de cargo, permanece no mesmo cargo e apenas vai mudar de referência e necessariamente de classe. Aí você tem outra forma que é a readaptação, outra forma de provimento. Quando se trata da readaptação, lá na nossa leizinha, o artigo 24 é claro, a movimentação da readaptação vai ser, portanto, quando o servidor ele necessariamente sofreu uma limitação na sua capacidade física ou mental. Então vamos supor que um servidor necessariamente, no caso aí, ele foi vítima de um acidente em serviço. Aí esse servidor
passa por uma perícia médica. Ele vai ficar, via de regra, em licença médica, que no caso do RJU federal, essa licença não pode ultrapassar a 24 meses consecutivos. Aí o que vai acontecer? No final desses 24 meses, e ele não tem prejuízo nenhum da remuneração dele. No final desses 24 meses, o servidor vai ser submetido a uma nova perícia médica, que tem vários caminhos a percorrer. Primeiro caminho, deu alta ao servidor. Então o servidor volta a trabalhar normalmente. E não tem um nome, porque ele está de licença, e licença não gerou vacância. Aí o que vai acontecer? Outro caminho. Olha, esse servidor não pode mais trabalhar. Ele não tem mais condições laborais. Ele vai ser aposentado. Mas a administração pode chegar à conclusão seguinte: olha, esse servidor, ele não pode mais, no caso, exercer as funções do cargo que ele ocupava, mas ele não está impossibilitado de trabalhar. Então, ele volta para ser readaptado. E nesse caso aqui, ele vai ser readaptado em uma função que pode, inclusive, ser inferior à função que ele tinha, inclusive em escolaridade, mas ele não pode ter nenhum tipo de prejuízo salarial. Ele vai continuar recebendo a mesma importância do cargo originário. E se não houver possibilidade de readaptar, aí o servidor vai ser aposentado. Então, nesse caso, a readaptação, ela vai ser uma forma de provimento também. Próxima forma de provimento, nós temos aqui a reversão. A reversão, ela se dará, pelo retorno do servidor que foi aposentado. Então, quando se estuda a aposentadoria do servidor, a aposentadoria do servidor, ela tem 3, necessariamente, no caso, modalidades. Ou a aposentadoria será voluntária, aquela que o servidor pede, e ele tem critérios de tempo de contribuição e de idade, ou vai ser, no caso, por invalidez, ou vai ser compulsória. Nesse caso aqui, o que você vai ter? Você vai ter que, se um servidor se aposentar por invalidez, vamos dizer o seguinte: ele sofreu um acidente em serviço, passou por uma perícia médica que determinou 24 meses de licença médica. 24 meses depois, se ele voltar à perícia médica e a perícia concluir que ele ainda não pode voltar a trabalhar, a licença dele não pode ser prorrogada. Mas isso não quer dizer que uma licença médica não pode ser prorrogada. E por que aqui não pôde? No nosso exemplo, porque ele já teve, no caso, 24 meses concedidos de primeira. Ele não pode passar mais do que isso consecutivamente. E agora, ele ainda não pode trabalhar, ele vai ser aposentado. Mas ele vai ser aposentado na obrigatoriedade de continuar fazendo perícia médica. E se a perícia médica determinar que os motivos que levaram à aposentadoria não existem mais, o servidor tem que voltar a trabalhar. Veja bem que ele estava aposentado, mas ele estava aposentado por invalidez, mas ele ficou obrigado, e essa obrigatoriedade não tem prazo. Ele pode, no caso aí, realizar a perícia tantas quantas ele for convocado. O que diz a lei? Só não pode, no caso, reverter o servidor que já atingiu a idade da compulsória. Nesse caso, fora isso, ele vai poder reverter. Então, ele vai ficar fazendo perícia médica 1 ano, 2 anos, 10 anos, 15 anos. A hora que ele for fazer perícia e a perícia declarar
que os motivos que levaram à invalidez não existem mais, ele volta para trabalhar obrigatoriamente. E se não tiver mais vaga, ele fica como excedente. Ele vai para o órgão, cumprir a jornada de trabalho, esperar a vaga, mas no final ele ganha integral. Agora, existe uma próxima modalidade de reversão, que é no interesse da administração. No caso aqui, o interesse da administração vai fazer, portanto, que o servidor, mesmo que ele tenha solicitado, necessariamente no caso aí, a aposentadoria, o que vai acontecer? Mesmo que ele tenha solicitado a aposentadoria, ele pode querer voltar a trabalhar. E quando ele vai solicitar a reversão? Ele tem que solicitar a reversão se a aposentadoria dele tiver sido voluntária. Estável, quando na atividade, ele já tem que ter adquirido a estabilidade no momento da aposentadoria. A aposentadoria tenha ocorrido nos 5 anos anteriores, necessariamente à solicitação. Haja cargo vago. Mesmo que todas essas condicionantes sejam observadas, existe uma condicionante fatal. Qual é? É justamente a modalidade, o interesse da administração. A administração quer que ele volte? Não. Então ele não vai voltar. A administração quer que ele volte? Quer. Então ele vai voltar. E veja bem que aqui precisa obrigatoriamente, no caso, ter a existência da vaga. Aqui o servidor não pode, nessa modalidade, ficar como excedente. Ele só vai ficar como excedente quando a reversão tiver sido através do retorno de uma aposentadoria por invalidez. Aqui, necessariamente, não foi por invalidez. Ele volta para as mesmas funções e ele deixa de receber os proventos da aposentadoria e passa novamente a receber a sua remuneração. Mas como você já sabe, ele já foi aposentado voluntariamente. Então, depois que ele voltar, ele vai poder pedir aposentadoria de novo a hora que ele quiser. E para que ele possa ter os cálculos da nova aposentadoria com base necessariamente na remuneração atual, ele tem que ficar necessariamente, no caso, pelo menos 5 anos no cargo. E não se pode reverter de quem já tiver completado a idade da compulsória, que ainda fala lá na lei dos 70 anos para efeito de reversão, mas para efeito de aposentadoria, 75 já mudou, ok? Bom, aí nós vamos para a próxima forma de provimento, é o aproveitamento. O aproveitamento, ele se dará o seguinte: quando um servidor volta para o seu cargo, se ele tiver declarado vacância, tipo, o servidor foi demitido, aí ele foi para, necessariamente no caso lá, o judiciário ou necessariamente a própria administração pública, o que vai acontecer? Ele vai entrar com uma ação e ele vai poder anular essa demissão. Então, a demissão dele pode ser anulada tanto por decisão administrativa quanto por decisão judicial. Se ele foi demitido e anular a demissão dele, se ele voltar, ele volta reintegrado. Então ainda não é o aproveitamento. Vamos já chegar lá. Mas e aqui? Volta reintegrado. E ele só iria voltar se quando tivesse sido demitido, ele já tinha adquirido a estabilidade. Senão ele não vai voltar. Neste caso, o que vai acontecer aqui? Silvio, ele voltou. Se quando ele voltou, se tem alguém no lugar dele, esse alguém vai sair.
Mas se não tiver mais o cargo dele, vamos dizer que a administração, ela extinguiu o cargo dele no momento que ela demitiu. O que vai acontecer? Ele volta, não tem condições mais de voltar para o cargo, ele vai para disponibilidade. O que é isso? Ele vai para casa esperar vaga no cargo que ele ocupava ou em cargo de atribuições compatíveis. Ele fica em casa recebendo proporcional. A hora que surgir a vaga, obrigatoriamente ele tem que voltar. E essa volta se chama aproveitamento. O retorno do servidor estável que estava em disponibilidade. Mas por que ele estava em disponibilidade? Porque ele voltou de alguma forma, reintegrado numa das situações, ou reconduzido, que nós vamos ver, e no caso, se for reintegrado, não existe mais o cargo, porque a administração pública extinguiu, ele fica em disponibilidade. Criou um cargo com atribuições compatíveis, ele volta, volta da disponibilidade a aproveitamento. E aí, para a gente aqui concluir e ter um entendimento melhor sobre reintegração, retorno do servidor estável que foi demitido. Esse retorno se dará tanto por decisão administrativa quanto por decisão judicial. Ele volta e quando ele volta, ele vai ter direito ao ressarcimento de todas as vantagens do cargo dele. Bom, aí nós vamos ter uma nova, no caso, forma de provimento ainda, a recondução. Aí diz a lei, existe duas modalidades. Lá no artigo 29 você tem o servidor, vamos dizer um servidor federal, ele passou em outro órgão público, ele fez um outro concurso público, e que pode ser para a mesma esfera, ou pode ser para esfera diferente. Aí o que vai acontecer? Quando esse servidor, ele foi aprovado no novo, e na hora que ele foi nomeado para o novo, ele verificou que ele não pode acumular os dois. Então ele vai ter que fazer uma opção. Se ele optar pelo novo, ele vai pedir vacância do antigo e vai no próximo cumprir um novo estágio probatório. No final desse estágio probatório, se esse servidor no novo cargo ficar reprovado no estágio probatório, a regra é que ele seja exonerado. Mas agora você tem uma exceção. Se esse servidor que ficou reprovado no novo cargo, no estágio probatório, ele veio de um cargo anterior, ao qual ele já havia adquirido a estabilidade, então ele vai voltar. E essa volta se chama recondução na sua primeira modalidade. Ele volta reconduzido. E Silvio, quando ele volta, se tiver alguém ocupando o cargo dele, um novo concursado, esse novo concursado fica lá. O que voltou reconduzido vai para disponibilidade, até que surja a vaga para ele. Quando surgir a vaga, ele vai ser aproveitado. É a primeira modalidade. Mas te lembra ainda há pouco que eu falei sobre reintegração. Silvio, houve uma demissão e quando existia a demissão é uma forma de vacância. O que vai acontecer? A administração pública, quando demite um servidor, ela pode fazer concurso público para o cargo dele. Um servidor efetivo, lógico. O que vai acontecer aqui? Neste caso, ela demitiu? Demitiu. O servidor conseguiu anular essa demissão? Sim. Ele vai voltar. Se ele voltar e ao invés da extinção do cargo, como falei ainda há pouco, já tiver um novo servidor no lugar dele,
esse servidor vai sair. E esse servidor, ou ele pode ser aproveitado, ou posto em disponibilidade, ou reconduzido. Ele veio de um outro no qual ele era estável, ele volta reconduzido. Mas te lembra que a recondução necessariamente não vai dar direito à lotação, dá direito ao retorno. Mas se já tiver ocupado, necessariamente fica em disponibilidade. Correto? Bom, adiante, nós vamos agora ter as formas de vacância. Provimento é o preenchimento, vacância no caso, são as formas que o cargo é declarado oficialmente vago. Olha lá, você vai ter formas de vacância no caso do artigo de número 33. Aposentadoria, que pode ser por invalidez, e a invalidez, ela necessariamente determinará, no caso aí, 3 situações. Ou o servidor foi vítima de um acidente em serviço, moléstia profissional, doença grave, contagiosa ou incurável. Se ele for aposentado, ele vai receber integral, independente de idade e de tempo de contribuição. Fora isso, ele também vai ser aposentado, necessariamente no caso aí, com proventos proporcionais. Aí tu tens a aposentadoria compulsória. Hoje, a aposentadoria compulsória tem 2 regras. Regra necessariamente de lei, 70 anos. Regra, portanto, aí, de uma lei complementar, regra da lei ordinária, melhor dizendo, 70 anos, da lei complementar, 75 anos, para efeito da compulsória, já que a lei complementar 152 já está sendo colocada em prática aí. E nesse caso, a aposentadoria pode ser voluntária, quando o servidor adquire as condicionantes de idade e de tempo de contribuição. Próxima forma de vacância, falecimento. Necessariamente, fato que o direito administrativo atribui repercussão. Vacância não é do cargo. Não é um ato em si, mas é um fato administrativo. Mas faleceu o servidor, vacância do seu cargo. Aí você tem demissão. Demissão é forma de perda de cargo, necessariamente através de uma penalidade. Para ser demitido, o servidor tem que ter cometido algum tipo de infração. Ele foi demitido, ele tem que ter respondido ao devido processo legal, e nesse processo legal tem que lhe dar direito à ampla defesa e ao contraditório. Demissão é perda do cargo ensejando uma penalidade. Aí nós temos a promoção. Vimos ainda há pouco, a promoção é provimento. Agora, também é, no caso aí, vacância. Forma de provimento e vacância ao mesmo tempo, portanto aí. A questão do desenvolvimento na carreira com a movimentação salarial. Já vimos a readaptação. Outro instituto que ao mesmo tempo vai ser provimento e vacância. O servidor vai mudar das atribuições de cargo por ter sofrido uma limitação física e mental atestada por junta médica competente. Ok? Bom, aí você tem posse em outro cargo inacumulável. Por quê? Nós vimos ainda há pouco, o servidor, se ele tem um cargo e passa em outro cargo, passa em um novo concurso público para outro cargo, melhor dizendo, se ele não puder acumular, o que vai acontecer? Ele gera a vacância. Se ele tem um cargo e foi aprovado em concurso público para outro cargo inacumulável, nesse caso aqui, você tem, portanto, aí que ele vai pedir vacância pela posse.
ele já tem que ter adquirido a estabilidade. Adquiriu a estabilidade. Ele não vai pedir exoneração. A vacância é pela posse em outro cargo inacumulável. E nós já sabemos, se ele ficar reprovado no estágio probatório do novo, ele volta para o anterior. E essa volta é a recondução. Aí nós temos a exoneração. Exoneração é forma de perda de cargo, sim, mas não é uma penalidade. Tanto é que você tem aqui que a exoneração pode ser a pedido. Aí nós vamos voltar um pouquinho para a demissão. Demissão é uma penalidade. Servidor estatutário não pede demissão. Você não pode chegar, olha, eu não quero mais trabalhar num determinado órgão, eu vou lá e vou pedir demissão. Negativo. Você vai lá e vai pedir exoneração. Não existe demissão a pedido, mas existe exoneração a pedido. Porém, existe também a exoneração de ofício, que você tem regra do artigo 34 da lei. Quando tomado posse, o servidor não entra em exercício. E necessariamente, quando ele ficar reprovado na avaliação de estágio probatório, nesse caso aqui, ele vai ser exonerado de ofício pela vontade da administração pública. E em se tratando de cargo em comissão, ou o servidor comissionado pede exoneração, ou ele vai ser exonerado a hora que a administração quiser. O comissionado é de livre nomeação e livre exoneração. Correto? Bom, adiante aqui. No caso, a recondução, retorno do servidor estável, como nós já vimos, necessariamente ao cargo anteriormente ocupado. A promoção e a readaptação são as duas formas que ao mesmo tempo serão simultaneamente provimento e vacância. Ok? Como nós já havíamos dito. Na frente, portanto, aqui. Bom, o servidor, ele vai ser a pessoa legalmente investida em cargo público. E quando se trata de cargo, nós já vimos que existem duas modalidades. Os cargos são efetivos ou comissionados. E ambos vão depender do mesmo procedimento. Primeiro procedimento é a nomeação. Então, quando se tratar de cargo efetivo, a nomeação vai se dar a qualquer momento dentro do prazo de validade de um concurso público. E um concurso público vai ter prazo de validade de até 2 anos, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período. A prorrogação é um pode, não é um deve. E o edital do concurso é que vai trazer o prazo inicial de validade desse concurso. Então, se é até 2 anos, um concurso público pode ter prazo de 1 mês, 6 meses, 1 ano, até 2. Então, quando se tratar do cargo efetivo, a nomeação se dará a qualquer momento dentro do prazo de validade, que ainda pode ser prorrogado. Quando se tratar de cargo comissionado, é um convite. Bom, aí o que vai acontecer? A posse, ela vai se dar pós necessariamente a nomeação. 30 dias depois da nomeação, que é o ato de provimento. 30 dias depois do ato de provimento publicado, o nomeado tem para tomar posse. E aí, no dia que ele toma posse, ele vai ter que apresentar alguns requisitos. Ele aceita as atribuições do cargo, assina o termo de posse, e nessa assinatura ele está aceitando, mas ele tem que apresentar os requisitos da posse
e as declarações da posse. Então, veja bem, ela vai acontecer, como eu já disse para vocês, em 30 dias após a nomeação. Nesse caso aí. Então, contados do ato de provimento, que é a nomeação. E se o servidor, ou melhor, se o nomeado não comparecer nesse dia, não existe prorrogação na esfera federal. O que vai acontecer aqui? Ele vai perder a vaga e o ato vai ser tornado, o ato de provimento, vai ser tornado, portanto, sem efeito. E quando se toma posse, você tem alguns requisitos, portanto, aí. Então, ele precisa apresentar, por exemplo, atestado de aptidão física e mental, passado por órgão médico competente. Mas olha lá, no caso aqui, além dos requisitos que você tem, a nacionalidade brasileira, o gozo dos direitos políticos, idade mínima de 18 anos, a escolaridade exigida, quitação com as obrigações eleitorais, no caso, quitação com as obrigações militares. E além disso, duas declarações: declaração de bens e valores que constitui o patrimônio e declaração quanto ao exercício de outro cargo, emprego ou função pública, que aí nós temos regra da Constituição Federal. Artigo 37, incisos 16 e 17 da Constituição Federal. Ela vai dizer assim: cargos, empregos e funções públicas são inacumuláveis. A regra é que só pode ter um, ou um cargo, ou um emprego, ou uma função pública. Mas a própria Constituição traz as exceções. E as exceções: 2 de professor, 1 de professor com outro técnico ou científico e 2 privativos da área de saúde. E ainda tem que comprovar compatibilidade de horários. Então, no dia que você for tomar posse, você vai ter que comprovar e declarar que você não possui outro cargo, outro emprego, outra função pública. Se possui, está dentro das condições de acumulação com compatibilidade de horários, ok? Se não, você não vai tomar posse. Bom, aí você vai ter os requisitos que eu já falei e agora aqui são enumerados. Nacionalidade brasileira. Só que nessa nacionalidade existe uma exceção necessariamente na Constituição e na própria lei. A lei, a 8112, já traz essa exceção também lá necessariamente no seu artigo 5º, que vai dizer: universidades federais e institutos de pesquisa e tecnologias federais podem prover os seus cargos com estrangeiros. E os cargos de professores, técnicos e cientistas. Então, não são todos. Os cargos administrativos, não. Então, nesse caso, é uma exceção à nacionalidade. Gozo dos direitos políticos. Provar que não tem impedimento de votar, nem de ser votado numa eleição política. Quitação com as obrigações militares para os homens e eleitorais para todo mundo. Provar que votou, sobretudo nas 2 últimas eleições. Se não votou, justificou. Se não justificou, já foi lá pagar a multazinha e já está quites com a Justiça Eleitoral. Escolaridade exigida para o cargo. A escolaridade prevista no edital. Idade mínima de 18 anos e o atestado de aptidão física e mental. Não compareceu para tomar posse ou não apresentou um dos requisitos ou das declarações, perde a vaga. Não existe possibilidade de prorrogação na esfera federal. São 30 dias da nomeação para posse. Bom, aí vamos adiante.
Exercício é o efetivo desempenho do cargo, da função de confiança também. A partir do momento que o servidor toma posse, posse é investidura. E no caso aqui você vai ter, portanto, que a partir do momento que se toma posse, 15 dias para entrar em exercício, e se não entrar em exercício, neste prazo vai começar a trabalhar, portanto, no caso aí, como nós já vimos, você vai ter, portanto, que você vai ser exonerado. E se for para a função de confiança, o ato será tornado sem efeito de designação. Então, regra, portanto, aí, né, do exercício. E aqui só para a gente assimilar. Nomeação, provimento. Posse, investidura. Exercício, desempenho. Da nomeação para posse, 30 dias, sem prorrogação. Não tomou posse no prazo legal, nomeação tornada sem efeito. Da posse para o exercício, 15 dias. Não entrou em exercício no prazo legal, rasga, vai ser exonerado. Mas te lembra que exoneração não é uma penalidade. É perda de cargo? É, mas sem gerar punição. Ok? Bom, nós vamos então, no caso aí, continuar conversando, né, sobre alguns outros aspectos da nossa legislação. Vimos, portanto, a totalidade de provimentos, de vacância e necessariamente nós vimos aí toda a concepção de preenchimento do cargo público. Então, vamos dar continuidade aqui sobre um ponto que é bem polêmico quando se trata de questões de prova. A questão da estabilidade. Por quê? A Lei 8.112/90, ela coloca lá no seu artigo 21 que a estabilidade vai ser adquirida quando o servidor completar 2 anos de efetivo exercício. Só que o que você tem? Você já teve uma modificação. Emenda Constitucional 19/98 alterou o artigo 41 da Constituição Federal, que fala sobre estabilidade. E logo falando aqui, o artigo 41 não fala de estágio probatório. Então, se você ouvir, olha, o artigo 41 alterou o prazo de estabilidade, correto. O prazo de estágio probatório, nananina, não. Não existe, no caso, nenhuma menção de estágio probatório no artigo 41 da Constituição, que nós vamos aqui transcrever para vocês. Então, diz aqui, são estáveis, portanto, aí, são estáveis após 3 anos de efetivo exercício, os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. E aí você vai ter que a Constituição diz que para adquirir estabilidade é preciso que o servidor tenha sido aprovado em uma avaliação. Esta avaliação é a chamada avaliação especial de desempenho, que será realizada por uma, no caso, comissão. Depois que o servidor se torna estável, mesmo estável, ele ainda vai poder perder o cargo por sentença judicial transitada em julgado, por PAD, necessariamente, que é assegurado a ampla defesa. Então, sentença judicial transitada em julgado é uma hipótese, processo administrativo disciplinar é outra situação, porque
No caso, a sentença judicial, se ele cometer crimes ilícitos penais, PAD administrativos, mas pelo mesmo fato, ele pode, no caso, responder nas 3 esferas de responsabilidade, onde os processos são independentes e as penalidades cumulativas. E depois que ele se tornar estável, ele continua sendo alvo de avaliação de desempenho. E nesse caso, essa avaliação de desempenho, se ele ficar reprovado, ele vai necessariamente também perder o cargo. Pelo PAD e pela sentença judicial, a perda do cargo é por demissão. É uma penalidade. Se ele for reprovado na avaliação periódica, ele será exonerado. Correto? E veja bem, após 3 anos, isso quer dizer que a estabilidade pode ser adquirida quando o servidor tiver 5 anos, 10 anos. Se ele completa 3 anos hoje, a partir de amanhã, ele vai ser alvo, ele pode ser alvo dessa avaliação. Mas que fique claro, enquanto ele não for avaliado e necessariamente aprovado na avaliação especial, ele não adquire a estabilidade. O servidor efetivo, portanto, aí. E o comissionado nem estágio probatório vai cumprir. Mas, Silvio, o comissionado, ele vai poder, necessariamente no caso, ser ocupado por um efetivo? Sim. E esse efetivo, ele pode ainda estar em estágio probatório, né? No caso, para assumir um cargo comissionado? Sem problema também, nesse caso. O que vai acontecer? Você vai ver daqui a pouco eu falar que o estágio probatório, ele pode ser habilitado sem avaliação, mas a estabilidade nunca adquirida sem aprovação nessa avaliação. Aí nós temos aqui, pela lei, artigo 20, estágio probatório de 24 meses. Como eu disse e repito, não existe artigo constitucional que determine que o estágio probatório é de 3 anos. Não existe. O 41 fala em estabilidade. São 2 institutos diferentes. Na lei, são 2 artigos diferentes. O 20 para o estágio probatório e o 21 para a estabilidade. No caso, quando o servidor entra em exercício, ele passa por um estágio probatório. No caso aí, durante todo o período do estágio probatório, ele vai ser alvo de avaliação. 4 meses antes de terminar o estágio, o resultado, não quer dizer que ele vai ser avaliado a partir daí. O resultado, necessariamente, no caso da avaliação dele, vai ser, portanto, encaminhado para a autoridade competente. E quais são os critérios da avaliação desse servidor? A lei elenca: assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade e responsabilidade. Ele será avaliado por esses critérios, uma comissão vai ser instituída e, necessariamente, se ele for aprovado, ele vai cumprir e habilitado no seu estágio probatório. E se ele for reprovado, ele vai perder o cargo através da exoneração, como nós já vimos. Agora veja bem, a lei federal, ela vai elencar, lá no seu artigo 72, algumas situações que o servidor em estágio probatório sofrerá e que não suspende o estágio probatório. Ou seja, o estágio probatório pode ser habilitado sem que o servidor seja avaliado, desde que assim previsto em lei.
Por exemplo, vamos dizer que um servidor público, ele tem 1 ano no seu órgão. Ele foi eleito para um mandato político. Se ele necessariamente assumir o mandato político e se afastar do seu órgão, a regra é que ele se afaste. O que vai acontecer? Durante o período do mandato, o estágio probatório dele não vai ser suspenso. Então aí você tem uma situação onde a lei determina que o servidor vai cumprir e ser habilitado em estágio probatório sem precisar de avaliação. Porque olha lá, ele tinha 1 ano no órgão. Vamos dizer que esse camarada foi eleito deputado estadual. Ele se afastou do cargo efetivo para assumir o mandato de deputado. 4 anos como deputado. Quando ele voltar, se 4 anos depois ele não for reeleito, ele volta para o cargo dele, cargo efetivo. Quando ele voltar, ele volta com 5 anos. E durante o período do mandato eletivo, mesmo afastado do cargo efetivo, o estágio probatório dele não foi suspenso. E agora, ele volta já tendo sido habilitado em estágio probatório, mas ele volta estável? Não. Porque para estabilidade, ele tem que ter sido avaliado. Ele volta pronto para poder ser avaliado. Ele já tem 5 anos de efetivo exercício. Mas, Silvio, o chefe vai determinar, olha, trabalha 1 ano mais para mim poder te avaliar nos critérios, no caso, para efeito de estabilidade. Ou trabalha mais 2, é o chefe quem determina. Nesse caso, ele foi habilitado em estágio probatório sem avaliação, mas ele não adquiriu a estabilidade. E pela lei, 24 meses de estágio probatório. E repetindo, a Constituição não determina prazo para estágio probatório. E a lei federal, né? Estamos na 8112, que existem legislações estaduais de servidor que pode determinar um prazo de estágio probatório de 3 anos. Mas a federal, 24 meses. Mas aí você vai ver que eu falo aqui, você vai ter a noção de um entendimento do Supremo, mas não é Constituição. Vamos na frente, então. No caso, o servidor em estágio probatório poderá exercer quaisquer cargos de provimento efetivo, o efetivo em comissão, direção, chefia no seu órgão de origem. No caso, se ele for reprovado no estágio probatório, ele vai ser exonerado. E se ele veio de um cargo anterior, que ele era estável, reconduzido, como nós já sabemos. E aqui nós temos aquela regrazinha que eu falei. Entendimento do Supremo dispõe que o prazo de estágio probatório tem duração de 3 anos. Entendimento do Supremo, mais uma vez repetindo, não é regra constitucional. E a CESP, ela, no caso, explora esse entendimento. Mas para que você possa marcar numa prova 3 anos, é preciso que venha detalhadamente, segundo entendimento do Supremo. O estágio probatório terá um prazo de, no caso, 3 anos. Segundo a legislação, 24 meses para efeito federal. Correto? Então é a regra, portanto, de entendimento do estágio probatório. Bom, então com essas informações, nós terminamos esse nosso bate-papo. Espero que vocês tenham gostado e espero que você possa procurar a loja do concurseiro, necessariamente aí, porque na loja do concurseiro você vai ter comigo
o curso de 8112 da lei, né, do servidor público federal na íntegra, todos os detalhes, necessariamente as atualizações, o que mudou, e ainda vamos ter a oportunidade de exercitar, tá? Obrigado e até a próxima. Eu conto com vocês e eu espero vocês.